Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental. Agora nós vamos ver sobre a nossa quarta aula. Nessa aula veremos sobre como fazer o laudo pericial. Então vamos ver a estrutura e elementos essenciais do laudo pericial ambiental, o conteúdo, preâmbulo, histórico, objetivo e metodologia. Vamos ver então todas as partes que compõem um laudo pericial, a sua apresentação dos resultados, as conclusões. Vamos ver um exemplo de um laudo pericial. Também a resposta aos quesitos, como que a gente junta os anexos do laudo, também a sua linguagem, fundamentação, imparcialidade na escrita, tudo isso que o perito ou a perita devem observar na construção do seu laudo pericial. Vamos ver também um estudo de caso em perícia ambiental. Vamos ver um estudo de caso completo e vários exemplos que eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar nas perícias ambientais de vocês. E o uso do ChatGPT e drone, que a gente pode utilizar nas nossas perícias como ferramentas que nos auxiliam no nosso trabalho, tanto em campo quanto em escritório. Então, o conceito de laudo pericial. Então, conforme a resolução CONFIA 345, que fala da perícia nas áreas de engenharia, e a NBR 13752, que fala da avaliação e perícias também na área de engenharia, define laudo como sendo peça na qual o perito, então essa peça é um documento, um relatório, no qual o perito, que é o profissional habilitado, então esse profissional habilitado precisa estar registrado em algum conselho de classe. Então, além de estar formado, ele precisa também estar registrado num conselho de classe. Então, esse profissional emite um relatório, um documento, onde ele vai relatar o que observou. Nessa relatoria do que ele vai observar, ele vai também concluir acerca dos fatos. Quer dizer que o profissional precisa se posicionar ao final do seu trabalho. Ele precisa indicar uma conclusão ou um resultado a partir das suas investigações. Senão ele pode estar realizando uma perícia que é dita pelos advogados como inconclusiva ou muitas vezes também genérica. E esses termos ou essa forma de impugnar o trabalho do profissional, isso é relatado através dos advogados das partes para o juiz, e aí o profissional tem que então complementar o seu laudo ou defender a sua metodologia. Então é importante que a conclusão seja feita e fundamentada com base nos resultados e que o profissional, a partir disso, possa se posicionar para não correr o risco de estar emitindo uma perícia genérica. Seguindo no conceito, ou avalia, então aqui nós temos o que a gente pode chamar de perícia judicial, e aqui a gente pode ter uma avaliação na área de engenharia. Então a gente pode avaliar, podemos também avaliar o valor de uma coisa, no caso na área ambiental pode ser a valoração ambiental, ou direitos fundamentalmente. Então, um conceito do ponto de vista da engenharia, a gente tem também a questão relacionada à perícia judicial e toda a parte de avaliação, onde a gente pode estar emitindo algum relatório, algum documento, algum laudo, a partir do nosso trabalho de avaliação realizado. E o que o laudo pericial precisa ter? Ou o que a gente precisa saber que o laudo pericial precisa ter? Então, a primeira coisa é conter a resposta a todos os quesitos. A gente vai ver mais para frente o que é quesito, o que quer dizer esse termo e por que ele é tão importante estar presente na perícia. Também que o laudo é juntado como uma prova no processo. Então a gente tem que entender que é a prova técnica, é a prova do ponto de vista técnico-científico que a gente vai produzir e emprestar esse resultado, esse conhecimento para alguma dúvida em algum processo judicial. Ele deve ser de fácil entendimento pelo leitor. Então, sempre o leitor, ou quase sempre, você tem que ter a noção de que o leitor do seu laudo é leigo na matéria ambiental. Isso faz com que você tenha a obrigação de realizar ou redigir um laudo de linguagem acessível, uma obrigação inclusive legal, que o laudo tenha uma linguagem acessível para que ele se faça entender
pessoas que não têm conhecimento especializado naquela matéria que se está versando. Ele não pode deixar dúvidas. Então, uma das questões principais de um laudo é que ele tem que ser conclusivo. A gente não emite um parecer jurídico. A conclusão exposta deve estar fundamentada, como eu já comentei, para que você possa se posicionar e não emitir uma perícia inconclusiva ou genérica. Você tem que ter resultados para se apoiar. Deve ter toda a formalidade, então assinatura com data ao final do documento. A RT também deve estar anexada ao laudo. Deve ser escrito de forma compreensível ao leitor, então entendendo que o leitor é leigo na questão ambiental. Metodologia concisa, então é importante que você apresente essa metodologia, mostrando que você teve uma preocupação com rigor metodológico na aplicação do seu método pericial. Ser assertivo, não gerar informações duvidosas. Acho que esse é um dos pontos principais de uma perícia. Então o processo já está cheio de dúvidas, ele não precisa de mais dúvidas a partir da perícia. Precisa que a perícia resolva as dúvidas. Por isso que a gente tem que ter um rigor metodológico, saber muito bem o que a gente vai declarar, o que a gente vai obter de resposta e como isso vai realmente auxiliar o processo nas N dúvidas que possam existir e que possam ter sido cobradas, inclusive lá nos quesitos realizados pelas partes e direcionados para o perito responder. Possuir sequência lógica compatível com o processo e com os fatos. Então, respeitar o histórico do processo, as informações já contidas no processo, informações inclusive técnicas que possam lhe ser úteis na interpretação e também na conclusão do seu laudo. Então, fazer um entendimento geral do processo para que ele consiga ser útil dentro daquele processo com informações técnicas. Ser breve na apresentação, uma vez que o laudo vai servir para pessoas leigas, ele já tem que estar mastigadinho, ele já tem que ser um relatório mais direto, mais simples e mais objetivo. De preferência, quando a gente não conseguir utilizar um termo técnico, também indicar o seu significado para auxiliar o leitor no entendimento do documento. Não esquecer também da linguagem apurada e gramaticalmente correta, inclusive que o laudo respeite as normas da ABNT. Então, as normas de escrita e formatação da documentação estejam de acordo com as normas da ABNT. É muito importante que o laudo siga essa regra. Por fim, a dica do perito é que a legislação já traz essa exigência do conteúdo mínimo de um laudo pericial no seu artigo 473. E como eu estou aqui para auxiliar a sua vida, eu já trouxe o artigo 473 aqui na tela. Então, o que ele fala? Artigo 473 do Código de Processo Civil, que é a lei que vai reger a perícia judicial no Brasil, entre ela a perícia judicial ambiental. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia. Então, para nós, que a gente deve observar o critério de apresentação do objetivo da nossa perícia. Você pode dividir entre objetivo geral e objetivos específicos. Também precisa ter análise técnica ou científica realizada pelo perito. Então aqui se enquadram os nossos resultados. Então, o que a gente obteve a partir da análise técnica ou científica que foi realizada no nosso trabalho. Também é importante que a gente declare ou indique o método no qual foi utilizado para a realização do trabalho. Então é importante não só declarar o método ou indicar, mas esclarecer, argumentar e demonstrar ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento no qual se originou. Ou seja, ser um método aceito, validado e que pode ser utilizado em função do estado da arte em relação àquele conhecimento que está sendo utilizado. Então aqui entra o caso da metodologia do nosso laudo. E também muito importante, como um acréscimo, né? Não necessariamente um anexo ou apêndice do nosso laudo, mas algo que a gente tem que responder por questão legal, que são os quesitos da perícia. Então, as perguntas que as partes ou o juiz podem fazer para o perito. Então, a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Então, a gente responde os quesitos, pode ser em um capítulo juntado ao laudo pericial. Então, nessa estrutura aqui exposta na lei, a gente tem claramente
a utilização ou a exigência da utilização do método científico, porque a gente tem aqui, no caso, a introdução do trabalho, né? Aqui nós vamos ter a metodologia junto dos resultados e, por fim, nós temos também a conclusão, que é a respostas conclusivas a todos os questionamentos, a todos os quesitos e, no caso, obviamente, também em relação à conclusão do nosso laudo. Como nós já vimos, o laudo precisa ser conclusivo, ele precisa ter um item de conclusão onde o perito, o profissional, vai se posicionar em relação ao que foi investigado. Então, claramente, nós temos a utilização do método científico na produção do laudo. Então, já para a gente ter um primeiro panorama do que é o laudo pericial, a partir da base fundamental do trabalho do perito ambiental, é a emissão de um laudo conclusivo e que segue o rigor e o método científico desde a sua concepção até a finalização do trabalho. Então, para que a gente possa iniciar o trabalho, constituir ele, a gente deve pensar um laudo que respeita uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ainda o artigo 473 fala, no seu parágrafo 1º, 2º e 3º, o perito deve apresentar a sua fundamentação em linguagem simples, que é o que nós já tínhamos comentado, e com coerência lógica. Então, essa linguagem simples, adequada a quem for leigo, e a coerência lógica você consegue cumprir seguindo o método científico que a gente explicou para você no slide anterior, indicando como alcançou as suas conclusões. Então, aqui é importante que o método possa ser repetido por pares, né, por outros técnicos, por outras pessoas que queiram validar ou repetir aquele método. Por isso que a sua metodologia ela deve ser validada, ela deve ser uma metodologia aceita, ou seja, que a gente consiga indicar como que a gente alcançou as nossas conclusões. Outra questão muito importante é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação e logo mais para frente, quando a gente vê sobre os quesitos, eu vou mostrar exemplos onde o perito deve se atentar para não ultrapassar esses limites no qual a gente foi designado, que é atender um trabalho a partir de um objetivo definido, ou seja, atender uma área, atender um local definido, atender um critério definido para uma área, para um local dos fatos que deve ser vistoriado, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Com isso, para que a gente não corra o risco de estar emitindo opiniões pessoais, é muito importante que a gente traga a maior quantidade de informações técnicas para o nosso laudo e a gente se apoiar a partir dessas informações e nunca emitir uma opinião a partir do nosso simples conhecimento, mas sim apoiado na questão técnica, apoiado nas informações do campo e na nossa interpretação sobre todo esse plano colocado sobre o laudo pericial. E muito importante para a gente entender os nossos limites de atuação, o parágrafo 3º deixa bem claro o que a gente pode utilizar na confecção do laudo pericial. Então, para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes técnicos, então assistentes das partes também podem se valer de todos os meios necessários, ouvir testemunhas, então você pode trazer relato testemunhal para o seu laudo, você anota o relato, anota o nome, qualifica a pessoa e traz essa informação para o laudo, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, então a parte pode lhe fornecer documentos, pode ser ali um documento físico ou por e-mail, ela pode estar te fornecendo informações, de terceiros ou em repartições públicas, então você pode ir num órgão público, na Secretaria de Meio Ambiente, no cartório, enfim, aonde você precisa obter informações relativas àquele caso, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Então, além de tudo que a gente está acostumado a utilizar como imagens, plantas, mapas, fotografias, recortes de informações de outras fontes, a gente pode trazer também imagens feitas com drones, ou digitalização de áreas, onde a gente pode trazer um modelo digital de uma área, ou seja, não tem limite às utilizações ou às ferramentas
Ou seja, não tem limite às ferramentas que a gente pode estar utilizando, que são convencionais, e inclusive aquelas que podem ser criadas, que a gente possa estar utilizando como ferramenta na elaboração do nosso laudo pericial. Então vamos ver agora os quesitos. Então o que são os quesitos? Então quesitos são basicamente perguntas feitas pelas partes ou pelo juiz ao perito sobre questões pertinentes ao processo. Elas podem partir tanto do juiz quanto das partes. Portanto, o profissional que estará elaborando os quesitos será o assistente técnico, e quem estará respondendo é o perito judicial. O artigo 470 do CPC fala que incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Então, os quesitos que as partes podem elaborar, o juiz pode indeferir alguns quesitos que ele mesmo entender não fazerem parte do objeto da lide. Formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa, que no caso, então, é também propriedade do juiz elaborar quesitação para o perito responder. Temos alguns exemplos de quesitos aqui que eu quero trazer para você, a questão de quesitos impertinentes ou que não condizem com a causa para você responder. Esse número 1, qual a área construída que efetivamente encontra-se dentro da APP? Então esse é um quesito que a gente pode responder, porque justamente a gente é chamado para verificar, esclarecer medidas, distâncias, volumes, áreas, o que for necessário. 2, considerando a folha no processo e a foto correspondente, qual a metragem existente entre o canto da casa e o corpo hídrico, o rio, o arroio, o igarapé, então o corpo hídrico. Então aqui também a gente consegue responder porque faz parte do nosso trabalho, a gente vai estar avaliando, no caso aqui, uma residência, uma casa, em relação a um corpo hídrico. A parte que encontra-se dentro da área de APP causou algum desequilíbrio ambiental? Também perfeito, pergunta que a gente responde, porque a gente é demandado para isso, qual seria então a qualificação, a magnitude desse dano ambiental. A demolição então dessa residência que está dentro de APP trará algum benefício ao meio ambiente? Também pergunta que a gente pode estar respondendo. Quando foi feita a construção, foi suprimida alguma vegetação ou área que já estava degradada? Isso também a gente pode responder, a gente pode tentar encontrar imagens de satélites, enfim, e tentar responder. Aí vem outra questão, nas redondezas, ou seja, na margem do rio, as pessoas respeitam a metragem correspondente à reserva ambiental? Se for possível juntar fotos. Então essa é uma pergunta que a gente não responde, porque a gente não responde nada nas redondezas. A gente responde em relação ao objeto que a gente definiu, ao objeto a ser periciado, que no caso aqui seria a área, né? Seria o terreno da casa no qual estaríamos medindo, avaliando. Então esse é um tipo de quesito que a gente não responde. 8. Algum vizinho que construiu na área de APP foi punido com a demolição da construção? Isso também a gente não responde, porque a gente não vai estar averiguando qual que é a situação legal dos vizinhos ou das redondezas. A gente está analisando um caso específico, uma área definida, né? Então a partir disso é que a gente faz o nosso trabalho. A 9. As fotos correspondem a imóveis construídos próximo ao rio. Essas construções são antigas ou recentes? Isso também a gente fica prejudicado porque a gente não vai estar tratando em relação ao objeto a ser periciado, assim como demanda a legislação. Recapitulando, o artigo 473 fala: parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, se formos avaliar uma situação idêntica àquela que está sendo realizada na perícia, em outra área, em outro local, isso ultrapassa os limites no qual fomos designados, que é para verificar os fatos daquele processo, daquela situação. Então fiquem atentos para que vocês não corram o risco de estarem respondendo e tendo que se posicionar em uma questão que não é de responsabilidade profissional como perito judicial. Isso em acordo com a legislação que a gente deve estar respondendo sempre. E a conclusão do laudo? Então, quando a gente chega já no final do trabalho, onde a gente tem que escrever a conclusão do laudo. Então, a lei, ela estabelece uma base para esse documento, restando então o profissional adequar esse conteúdo de forma que ele seja prático e também conciso. Em relação à conclusão, não é raro
o juiz utilizar as parte da sua conclusão ou mesmo a íntegra na sua sentença. Então o juiz copia parte da sua conclusão ou mesmo ela integralmente na sentença para apoiar a sua decisão. Por isso que é importante você colocar também na conclusão o que é fundamental para o entendimento prático da resolução desse litígio do ponto de vista técnico. Ele pode trazer números que foram constatados durante a perícia e espera-se sempre uma posição técnica conclusiva por parte do perito acerca do fato explorado. Importante, o artigo 479 fala: o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então vejam, o juiz ele é obrigado a indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Por isso da importância de uma conclusão bem fundamentada e também bem escrita. Se o juiz rejeitar as conclusões, ele pode então solicitar, tanto ele quanto as partes, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Agora nós vamos ver um exemplo de um estudo de caso de dano em APP. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Então aqui nós temos dois lotes ou duas áreas agrícolas, um lote A e um lote B. No lote A nós temos uma nascente ou um olho d'água bem caracterizado aqui nesse ponto. Do lote A para o lote B, descende o início de um corpo hídrico que ele está aqui nessa representação. Nessa parte mais baixa aqui do lote B, nós temos um outro corpo hídrico maior passando aqui embaixo e que conecta com essa drenagem desse olho d'água. O fato é que o proprietário do lote B suprimiu toda a vegetação no entorno da drenagem dessa nascente. Aqui a gente pode ver algumas imagens do olho d'água e aqui a drenagem que desce desse olho d'água, mais ou menos aqui assim, tem esse ponto de drenagem aqui. Então foi colocado pedras e a drenagem desse olho d'água passou a ser subterrâneo. Então aqui a gente vê, se vocês conseguirem observar ali, da lona que foi utilizado para cobrir esse canal, aonde então o corpo hídrico passa a correr de forma subterrânea até a cota mais baixa, aonde passa o rio maior da propriedade. Então toda essa conexão com o rio foi perdida, além da vegetação que existia no entorno desse manancial. Então essa condição original, vocês podem ver a vegetação aqui, e aqui depois da intervenção, onde então se perdeu toda a vegetação e também teve solo que foi erodido aqui para essa parte mais baixa, ocasionando também um impacto ambiental no corpo hídrico. Então depois do trabalho de campo, da coleta de imagens, da elaboração dos mapas, então a gente vai realizar o laudo pericial em si. Aqui agora a gente vai ver um exemplo de laudo pericial ambiental. Então ele sempre vai começar pela capa. Na capa você já pode fazer a identificação do processo, do tribunal, da comarca no qual você vai estar trabalhando, também a sua identificação e da data. Depois um sumário, você pode fazer tanto o sumário do seu documento como de ilustrações, de tabelas, de quadros que você estiver realizando, trabalhando. E aqui nós temos os três elementos fundamentais, né? Uma introdução inicial, uma descrição ou desenvolvimento do trabalho e a conclusão. Antes da conclusão, a gente tem um outro item que é a resposta aos quesitos. Então, onde a gente responde os quesitos tanto da parte ré quanto da parte autora. As referências bibliográficas e a anotação de responsabilidade técnica ART. A apresentação do laudo vai trazer alguns dados, como o nome do réu, o número do processo, a identificação do profissional, do perito, a data da diligência, a data, horário, local da diligência, o objetivo da sua perícia, se teve algum profissional que lhe auxiliou no seu trabalho e também o histórico do caso. Depois vem o desenvolvimento ou a descrição do seu trabalho, onde você pode declarar a sua metodologia, você pode fazer também a caracterização
da área no qual você vai estar trabalhando, como a caracterização física, biótica e socioeconômica, por exemplo. Um item muito importante que você pode adicionar é a perícia propriamente dita, aonde você então descreve todo o procedimento pericial que você realizou. Então, desde o início do trabalho até a finalização, aquele trabalho de vistoria a campo. Aqui é o exemplo que a gente está trazendo como estudo de caso. Então, foram suprimidas aproximadamente 5.500 metros quadrados naquela área no entorno do corpo hídrico. Também foi possível identificar a drenagem da nascente. A nascente foi caracterizada como perene e também o solo erodido para as partes mais baixas do terreno, ocasionando também um assoreamento do corpo hídrico adjacente. Então, tudo isso é importante você qualificar, identificar campo. Você pode utilizar algumas caixas que vão facilitar o entendimento do leitor da figura, ou seja, o ideal é que você tente levar o leitor para dentro da área a partir do trabalho a campo que você fez identificando e depois tentando traduzir isso da forma mais clara e objetiva possível. Depois o item resposta aos quesitos, então você vai responder os quesitos que foram elaborados por ambas as partes e pelo juiz. Então você vai colocar o número do quesito, vai descrever o quesito ou transcrever ele e aí logo abaixo responder. Nunca deixar ele sem resposta, mesmo que você não tenha resposta ou mesmo que ele não tenha relação com o objeto a ser investigado, você deve descrever e não deixar sem resposta. Então, tem quesitos que a gente pode responder de forma mais objetiva, com menos informações, outro com mais informação. O ideal é que você não deixe sem resposta de forma alguma, porque a legislação exige que a gente tenha respostas conclusivas a todos os quesitos e todos os questionamentos das partes ou do juiz. Importante também, você pode juntar dados secundários para apoiar tudo aquilo que você estiver falando e argumentando sobre as questões que lhe foram feitas. Então você pode trazer dados que sejam públicos e dados que sejam coletados a partir de monitoramentos, e isso é disponibilizado, como por exemplo aqui a gente tem a precipitação, dados extraídos do Instituto Nacional de Meteorologia. Então nós temos dados públicos que a gente pode utilizar e isso vai apoiar muito do que a gente estiver trabalhando, além dos dados primários que a gente vai coletar, obviamente, durante o trabalho pericial. Você pode responder os quesitos da forma que achar mais conveniente, pode colocar gráficos, cálculos, mapas, imagens. Então você também tem liberdade, da mesma forma da construção do laudo, para responder o quesito de forma mais prática possível. Depois da quesitação, aí é natural que venha a conclusão do laudo. Você pode fazer uma introdução inicial e responder aqueles itens identificados lá no objetivo do seu trabalho. Pode ser um objetivo geral ou os objetivos específicos que você definiu. Então, na conclusão, você vai respondê-los agora. Na perícia ambiental, você pode fazer alguma sugestão para a reparação do dano. Uma vez que o dano tenha sido evidenciado a sua existência, você já pode indicar uma reparação do seu dano, tendo em vista que você foi um profissional que analisou, que estudou aquela situação. Então você também pode propor tecnicamente alguma reparação que seja mais indicada, visto que você é o profissional que talvez tenha maior conhecimento do dano que ocorreu ali naquela área. Depois disso, você vai assinar o seu laudo, trazer as referências bibliográficas e a anotação de responsabilidade técnica que é exigida pelos conselhos de classe. Então, uma vez que a gente tenha fechado esse ciclo de nomeação, indicação de honorários, realização da vistoria, elaboração do laudo, juntada do laudo no processo, para que a gente consiga verificar na prática que o laudo teve o seu aproveitamento no processo, a gente só tem uma forma de verificar isso, que é na sentença do juiz. Então, quando o juiz fizer a sentença, a gente vai ver se ele citou o nosso laudo e como que ele citou o laudo, considerando então ele como um apoio ali para a sentença do juiz. Então, lembrando que o juiz irá precisar indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo pericial. E aí agora a gente vai ver um exemplo aonde a gente vê como que o juiz cita
o trabalho do perito ambiental na sua sentença. Então aqui tem a sentença judicial desse caso que a gente está analisando, desse estudo de caso, aonde então o juiz coloca expressamente o nosso laudo pericial ou as conclusões do laudo pericial na sua sentença. Então o juiz comenta que foi necessário a realização de um laudo pericial, no qual teve a conclusão. E aí, então ele citou todos os itens da conclusão do nosso laudo. E para que ele possa se apoiar no laudo, nas conclusões do laudo, ele também garante a confiabilidade desses dados, visto que nós profissionais, todos os peritos judiciais, sempre estaremos auxiliando os juízes no seu trabalho. E assim, se tratando de responsabilidade objetiva, uma vez confirmado o dano ambiental através do laudo, o juiz consegue sentenciar a reparação do dano ambiental nos termos da legislação ambiental vigente. Pessoal, sobre o ChatGPT eu vou dar algumas dicas de como você pode utilizar a ferramenta e como que ela vai lhe auxiliar no seu trabalho na perícia ambiental. Então, utilizando o ChatGPT, você pode criar GPTs, que são agentes treinados para uma determinada tarefa, ou agentes que podem te dar um resultado, uma resposta, o mais próximo a uma área do conhecimento no qual ele vai ser um especialista. Então você pode criar, por exemplo, um professor de perícia ambiental ou um professor para lhe ensinar sobre alguma coisa. Então eu estou utilizando aqui o GPT Professor de Perícia Ambiental, que eu alimentei com os conteúdos do curso de perícia ambiental. Uma das primeiras funções que você pode utilizar é a análise de documentos em PDF. Então você pode imprimir o processo na íntegra, colocar o processo dentro do ChatGPT e solicitar que ele faça o resumo desse processo e que lhe responda algumas dúvidas. E essas dúvidas sempre inerentes às questões que você, perito, perita, precisa responder. Então, nesse caso aqui, a gente colocou o processo judicial, inserimos ele dentro do ChatGPT e fizemos um comando básico para que ele resumisse esse processo. E aí ele resumiu para nós essas informações iniciais. A gente pode pedir que ele resuma através de tabelas, que ele sumarize de forma mais didática, organizada toda a informação. Com isso, a gente consegue construir um histórico do caso de forma muito mais detalhada do que anteriormente nós poderíamos fazer, que era simplesmente lendo o processo e tendo que escrever e relatar ele. Então podemos ter todas as informações daquele processo simplesmente colocando ele dentro do ChatGPT. Isso já auxilia e agiliza muito o trabalho do perito ambiental quando ele precisa, no primeiro momento que ele é nomeado, analisar, estudar, verificar o processo. Depois você pode ir especificando a atuação, o seu trabalho. Por exemplo, solicitando ajuda para que ele possa lhe ajudar na elaboração dos seus honorários periciais. Aqui eu solicitei, informei que eu era perito daquele caso e solicitei que ele me auxiliasse e que eu gostaria de fazer então os honorários da perícia. E aí ele me deu um modelo de petição de honorário, considerando de forma bastante precisa todas as informações que correspondem à redação oficial e formal necessária para atender esse tipo de situação. Inclusive, ele me dá até as atividades necessárias para desempenhar toda a função, uma vez que ele já está treinado para analisar esse tipo de situação. E aí ele vai me dar uma sugestão de honorários em relação à complexidade, as atividades que devem ser realizadas e todo o trabalho pericial. E aí você pode analisar esse valor, considerar um valor seu, ou simplesmente utilizar essa estrutura que ele realizou para você, já com todas as informações ali já preenchidas, para que você só altere alguma informação relevante, como o preço ou outras informações em relação ao trabalho que você está desempenhando. Ou seja, toda a parte de estrutura do relatório, toda a parte de estrutura do documento, da petição de honorários, você já consegue ali facilmente com esse tipo de prompt. Vamos supor que depois que você ganhou a perícia, você vai precisar então construir o laudo, você começa então pedindo que ele faça um histórico do caso, e aí ele pode descrever tudo isso.
Então vejam, são várias aplicações que a gente pode dar, depende do que a gente estiver perguntando, e a resposta a gente vai estar sempre conferindo para ver se a gente pode ou não estar utilizando. Ferramenta muito importante hoje para a gente poder obter mais agilidade no nosso trabalho de escritório. Outro exemplo onde a gente pode aplicar o ChatGPT para auxiliar no nosso trabalho é quando a gente precisa extrair as coordenadas geográficas de alguma matrícula, por exemplo. Então nós temos a matrícula lá do cartório, que a gente pode baixar ela ou nos é fornecida, e lá tem a descrição dos vértices ou as coordenadas de cada vértice daquela matrícula. Então se ela tiver georreferenciada, certificada, a gente pode utilizar aquela referência espacial para obter um mapa da área que a gente estiver analisando. Então a gente pode pedir para o ChatGPT extrair as coordenadas da matrícula em uma tabela. E aí então ele vai extrair todas essas coordenadas geográficas, vai nos informar ela, e a gente pode então pedir inclusive uma descrição, se existir a descrição de cada coordenada, construirmos uma tabela, e ao término a gente pode pedir para que ele nos entregue um arquivo, seja ele em TXT, seja ele em Excel, né, para que a gente possa trabalhar tanto no nosso laudo ou depois no ambiente de Sistema de Informação Geográfica GIS. Então é uma ferramenta muito importante, muito interessante, que com certeza vai agilizar o seu trabalho e principalmente vai trazer um pouco mais de segurança para quem está iniciando a sua atividade na perícia ambiental, que não tem muito noção do que escrever, de como trabalhar. Então o ChatGPT vai dar esse apoio para você, e aí você só tem que analisar, fazer o filtro para você levar a informação para o laudo e que seja uma informação de qualidade, de confiança. Então viram, pessoal, esses são alguns exemplos que a gente pode utilizar do ChatGPT e que ele pode nos auxiliar no nosso trabalho. Nós podemos ir além, nós podemos criar muitas outras ferramentas úteis para o nosso trabalho na perícia ambiental utilizando a inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui bastante prático de como você pode utilizar a inteligência artificial para auxiliar o seu trabalho. Nós temos aqui um roteiro para uso de inteligência artificial na elaboração e contestação de laudos periciais que eu elaborei. Então, por exemplo, você pode criar um documento inteiro com informações específicas e prompts específicos para atender a demanda aí da sua região, do tipo de laudo que você pode produzir com maior frequência, por exemplo, com o tipo de solo que você estiver trabalhando, com a hidrografia aí relacionada à região do seu trabalho. Então aqui tem alguns prompts sugeridos, como por exemplo, para a criação e estrutura do laudo pericial. Você pode criar um prompt para cada item específico do seu laudo. Você pode apresentar a estrutura para o ChatGPT e pedir que ele crie um prompt para cada situação específica e adequar esse prompt e aí deixar ele armazenado para sempre que você precisar construir um novo laudo, você ter esse prompt atualizado e poder utilizá-lo e readequar ele para aquela situação específica. Então são alguns exemplos que eu passo para vocês que vocês podem estar utilizando aí na sua atividade de perito e perito ambiental, que são muito simples, são fáceis de utilizar e a gente consegue utilizar inclusive com as ferramentas gratuitas, tanto do ChatGPT ou outros sites similares de inteligência artificial. E sobre os drones, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que entender um conceito muito importante, que é a aerofotogrametria. Então, aero de levantamento aéreo, foto de imageamento e grametria de medição. Então a gente pode resumir como se fosse medir a luz através de um levantamento aéreo. Ou seja, nós vamos conseguir medir a luz ou a reflectância dessa luz em forma de pixel que vão transformar em uma imagem no qual a gente pode trabalhar nas nossas perícias ambientais. Então, antigamente, quando essa tecnologia se popularizou lá pela década de 50, 60, uma câmera era embarcada em uma aeronave e essa aeronave ia recobrindo uma área e coletando imagens daquela área. Então aqui a gente vê um exemplo, né, de uma aeronave tripulada
como uma câmera que vai coletar imagens. Aqui a gente vê essa câmera coletando imagens do terreno, e aqui a linha que ela está percorrendo e coletando as imagens. Cada retângulo aqui é uma imagem dentro de um circuito no qual precisa recobrir daquele terreno. A imagem obtida depois ela é trabalhada e por estereoscopia é transferida para o mapeamento, que são as famosas cartas do Exército. Então todo o mapeamento realizado pelo Exército foi feito com essa técnica de aerofotogrametria. Então, um papel transparente era colocado sobre as imagens, um estereoscópio transferia essa escala de forma que os nossos olhos ou o cérebro conseguisse interpretar, e imagens juntas, sobrepostas, então conseguia-se ter essa dimensão da profundidade das imagens, e aí se conseguia fazer curvas de nível, delimitação de áreas de vegetação, de edificações, ou seja, tudo que estava no terreno, tanto no plano bidimensional quanto tridimensional. E aí, como todas as cartas do Exército foram configuradas, então se tinha uma linha de voo com uma sobreposição tanto lateral quanto frontal. Então, a estereoscopia é um fenômeno natural que ocorre quando uma pessoa olha simultaneamente duas imagens que foram obtidas em um mesmo local ou objeto, mas de pontos de vista diferentes, fazendo com que cada imagem seja vista com um olho. O resultado é a percepção da profundidade, ou em 3D. Os aparelhos utilizados para ter a visão estereoscópica artificial são denominados estereoscópios. Então aqui uma exemplificação, o recobrimento de duas imagens sobrepostas de uma área a partir da estereoscopia. O nosso cérebro faz essa transferência e aí a gente consegue desenhar sobre ela as feições que são observadas. Então esse, digamos, é o modo analógico, ou como se fazia antigamente, como todo o mapeamento espacial feito no Brasil e em muitos outros países foi realizado. E são a base cartográfica que a gente tem hoje com as cartas do Exército. Então, por exemplo, se você quer analisar uma data muito antiga, né, como eram as feições antigas para uma perícia ambiental, é muito útil que você verifique as cartas do Exército, porque sempre elas vão trazer uma situação materializada no passado, ou seja, um recurso natural, uma vegetação, uma topografia ou edificações, rodovias, enfim, todas as legendas disponíveis, né, no mapa. E aí, para que a gente possa fazer essa transferência estereoscópica, a gente tem o estereoscópio de refração ou de lentes de bolso. E a partir de um transferidor, a gente consegue posicionar as imagens e desenhar as feições sobre as imagens devidamente posicionadas. Então, um método tradicional, nós utilizávamos o cérebro como um hardware e um software para poder analisar as imagens coletadas. Atualmente, nós temos os drones e podemos fazer esse mesmo procedimento em formato 100% digital. Então, a gente vai obter a imagem com drone de forma digital e vamos processar essas imagens em softwares específicos de aerofotogrametria. As imagens coletadas de forma muito idêntica a um levantamento tradicional com uma aeronave tripulada vai agora ser processada em um software que vai reconstituir os pixels das imagens para traduzir uma imagem única ortorretificada, denominada como ortofoto ou ortomosaico. Então, o drone, que vai possuir uma câmera, vai recobrir uma área também previamente definida, que é a área no qual se busca levantar, fazer o mapeamento, com uma sobreposição, tanto lateral quanto frontal. E essa área, então, pré-definida, vai ter um grid aonde a gente vai fazer o voo, e esse voo com um parâmetro pré-definido, como altura, velocidade e direção, vai coletar as imagens com a sobreposição também pré-definida, tanto frontal quanto lateral. Com isso, vai ser possível fazer a estereoscopia digital em software específico para a produção de produtos cartográficos oriundos de levantamentos de aerofotogrametria.
Então, sempre respeitando um recobrimento, tanto frontal quanto lateral, nós vamos conseguir obter imagens para que o processamento digital possa ser realizado. Esse processamento digital vai nos dar um produto de alta qualidade do ponto de vista da resolução espacial e também do ponto de vista da precisão do posicionamento geoespacial da imagem. Então aqui a gente tem um exemplo, os primeiros resultados que a gente pode obter a partir de um levantamento aerofotogramétrico. Aqui a gente tem a ortofoto ou ortomosaico e aqui a gente tem um modelo digital de elevação. Então, na ortofoto, a gente consegue ver com detalhes todo o terreno, todas as feições desse terreno, e a gente consegue mapear ou desenhar tudo que for necessário dentro do nosso projeto. Já o modelo digital de elevação vai nos mostrar, a partir de uma imagem raster, onde cada pixel vai representar a altimetria do terreno. Então, com isso, a gente consegue também obter uma imagem como essa, chamada de 2,5D, onde as sombras nos trazem uma sensação de profundidade e a gente consegue ver em detalhes como que é esse terreno. A partir deste resultado, a gente consegue refinar e obter outro resultado muito importante para o trabalho de perícia e para a engenharia como um todo, que são as curvas de nível. Então, as curvas de nível, a gente consegue extrair do modelo digital de elevação a partir do processamento dessas imagens. Então, a gente consegue interpolar curvas de nível em áreas onde não tem vegetação e também calcular em áreas onde existe vegetação. Depois a gente consegue apresentar esse resultado sobre a ortofoto e aí com isso podemos ou realizar um projeto de engenharia ou fazer a caracterização ambiental da nossa perícia ambiental. Os usos da ortofoto são inúmeros. Uma vez que é um resultado ortorretificado, nós podemos medir áreas com precisão adequada para o trabalho em perícia ambiental. Então podemos medir área, indicar áreas, como por exemplo áreas de preservação permanente, as APPs. Essas imagens a gente pode georreferenciar a partir do levantamento de campo, georreferenciado com pontos de controle, com GPS de precisão, então a gente melhora o posicionamento espacial e a gente vai conseguir então obter uma medida tanto de distância, área ou volume com precisão, tanto precisão quanto a variabilidade do dado coletado em relação ao valor real e também em relação ao posicionamento espacial daquela informação. Então é uma das melhores formas de você conseguir apresentar o seu trabalho para que as partes consigam entender os resultados do que foi o seu trabalho a campo. Então o drone nos dá essa possibilidade de a gente conseguir demonstrar através de imagens de alta resolução e com precisão espacial adequada para uma perícia ambiental e que atenda os preceitos de elegibilidade de métodos adequados para o trabalho pericial. Além da ortofoto que eu estou comentando que a gente pode obter, nós podemos utilizar o drone também para obter imagens em perspectiva de áreas no qual estejamos trabalhando ou que precisamos identificar aspectos ambientais relacionados àquela área. Então podemos tirar fotos de vários lugares, em vários ângulos, de várias perspectivas para utilizarmos no nosso trabalho. Então, mesmo que você não venha utilizar a aerofotogrametria, você com certeza vai utilizar o drone de alguma forma para obter imagens da área no qual você estiver trabalhando. Podemos inclusive tirar uma imagem como se fosse uma ortofoto e aí a partir dessa imagem, então a gente pode fazer indicações, colocar setas, comentários na própria imagem do que a gente quer demonstrar para o leitor do que a gente está informando naquela imagem. Então são várias formas que a gente tem aí de poder utilizar essa ferramenta e melhorar a comunicação das informações do campo para dentro do relatório, pensando sempre no leitor, ou seja, aquele que vai utilizar as informações do laudo para tomar uma decisão. E para a gente finalizar a nossa aula 4 do nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental,
quem que pode fazer perícia ambiental, quem que pode conduzir um trabalho de perito ou perita e realizar o laudo pericial. Então, eu dividi aqui por meio físico, biótico e social e coloquei vários profissionais de cada meio, ou seja, todos esses profissionais podem estar atrelados a alguma perícia ambiental. Então, os profissionais podem estar atuando tanto sozinhos quanto em equipe. O próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 475, fala que o juiz, entendendo se tratar de matéria complexa, ou seja, que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, por exemplo, engenharia ambiental, biologia, engenharia civil e engenharia química, agronomia e engenharia florestal, pode nomear mais de um profissional para serem peritos do mesmo processo, onde cada profissional vai realizar a sua perícia de forma independente. A parte também tem esse direito de indicar mais de um assistente técnico, se ela assim entender necessário. Então, nós profissionais da perícia ambiental também podemos fazer parcerias com outros profissionais e contratar serviços terceirizados que podem complementar uma atribuição técnica que eu não possua e com isso trazer maior segurança e maior objetividade para o trabalho pericial que está sendo entregue para o processo. Isso tudo são questões de ordem técnica que você deve estar atento para entregar o melhor trabalho possível para o sistema judiciário. Por isso que é importante você entender de todo o procedimento pericial para que você tenha segurança em atender todas as demandas que são exigidas pelo sistema judiciário para os profissionais da área de engenharia, química, biologia, gestão ambiental e todos os profissionais que trabalham na área ambiental como um todo. Com isso, pessoal, nós finalizamos as nossas 4 aulas do nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental. Todas elas estão disponíveis para vocês assistirem e aproveitarem todo o conteúdo disponível. E também vocês podem obter a apostila 4, correspondente à aula de como fazer o laudo pericial, além do e-book Guia Prático da Perícia Ambiental, que vocês já têm acesso, e eu também estou liberando, junto desta aula, os materiais do minicurso, o exemplo de honorário, o exemplo de petição judicial que vocês podem estar utilizando como modelo para qualquer tipo de comunicação dentro do processo judicial, e o exemplo de laudo pericial que eu mostrei nessa aula. E não esqueça que você vai receber no seu e-mail e no grupo do WhatsApp do nosso minicurso o link para você acessar a nossa Masterclass Como Começar do Zero na Perícia Ambiental. Nessa Masterclass, pessoal, eu vou mostrar a oportunidade única que você vai ter em fazer o nosso curso completo certificado pelo MEC de Perícia Ambiental. No curso, você vai ter aula por aula tudo que é preciso para atuar com segurança em perícia ambiental. Você vai ver sobre a nomeação, sobre os honorários, os conceitos da perícia, o que é perícia criminal, como redigir cada etapa do laudo pericial e como que você consegue as melhores oportunidades em perícia ambiental. Para você obter a melhor oferta para se inscrever no curso de formação de peritos e peritas ambientais do O Perito Ambiental, é importante que você participe da nossa Masterclass. Somente na Masterclass você vai obter o link exclusivo para a melhor oferta do nosso curso. Aguarde o link da nossa aula ao vivo no YouTube, no seu e-mail e no grupo do WhatsApp e participe da nossa Masterclass Como Começar do Zero na Perícia Ambiental. Junte-se a nós!